Oi, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre as nossas áreas de... Oi, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre as nossas áreas operacionais no canteiro de obras? Então vamos lá. Portaria. Então a portaria é o nosso portal de acesso, né, do pessoal, de visitantes na nossa obra. Então ela preferencialmente tem que ter espaço adequado para a gente conseguir guardar os nossos EPIs ali dentro. Então capacete, botina, já ficar tudo ali, tanto para os nossos funcionários quanto para os nossos visitantes. E ainda por cima tem que estar de um jeito que o vigia consiga controlar todos os acessos da obra. Não adianta nada a gente colocar a portaria pertinho do portãozinho das pessoas, mas aí o portão dos caminhões fica lá do outro lado e o vigia não consegue ver nada. Então, o encarregado da portaria, ele tem que anotar o nome e a identidade de todos os nossos visitantes. Ele não pode permitir que ninguém entre sem EPI. E ainda por cima ele deve consultar a administração ou a gerência para poder autorizar o acesso dos visitantes. Não existe isso de chegar a Maria e falar assim: eu vim aqui entregar o almoço do João. E ele nem sabe se tem um João. Ou melhor, tem 50 Joãos e ele não faz ideia de quem que é o João que ela vai entregar. Aí depois, uma outra área operacional são os escritórios. Nos nossos escritórios de obras, o bom seria se eles tenham também espaços para reuniões, pelo menos reuniões de equipes pequenas, sabe? De áreas ali de dentro dos nossos funcionários, se for possível, se tiver espaço adequado. Ele preferencialmente fica nas laterais do canteiro. E a gente ainda pode dar preferência para os escritórios do engenheiro e do encarregado de obras, do mestre de obras, ter visualização direta para o canteiro de obras, para ele estar lá na janela fazendo um trenzinho no computador, olhar e falar assim: tá errado aquilo dali, vou lá agora. Por quê? Porque aí ele fica sempre, né, dando uma olhada no que está acontecendo. O bom também que os escritórios estejam geralmente próximos a alguns acessos da obra, para poder ter uma visão geral do canteiro, conseguir controlar as atividades de carga e de descarga de materiais, conseguir ver o trânsito que está tendo ali de veículos e de pedestres, controlar as funções operacionais e ter uma facilidade melhor das operações de entrada e saída do pessoal, ver se ninguém está saindo mais cedo, chegando muito tarde e por aí vai. Isso aqui seria um escritório, olha, super organizado, os projetos, olha como que eles ficam aqui na parede o tempo todo. A gente vai riscando a medida do que a gente vai colorindo, né? O que a gente já fez, o que já foi construído, a gente marca se a gente fez alguma coisa diferente do projeto para depois atualizar o projeto as built. Então, assim que a gente vai levando. O almoxarifado, eu acho que é uma das partes mais importantes, porque ele ser organizado faz toda a diferença. Então, é no almoxarifado que a gente vai estocar alguns materiais, né? Um tanto de brita dentro do almoxarifado. E as ferramentas que a gente vai utilizar. E aí, ele tá organizado faz que a gente tenha muito economia de tempo, de dinheiro, faz ter um bom andamento da obra, não corre o risco. Se tivermos um bom almoxarifado, de tipo assim, acabar o material no meio da parede, acabou o tijolo, e aí fica todo mundo olhando, tipo, ninguém nem sabia que ia acabar o tijolo, porque quem tem esse controle é o almoxarifado. Então, o almoxarifado é ideal que ele fique perto da descarga dos caminhões, para poder agilizar, né, a armazenagem e a conferência do que está chegando. Perto do elevador de carga, se for uma obra vertical que a gente vai ter que subir, ou perto do local onde a grua consiga pegar os materiais, e também perto dos escritórios, para poder fazer um contato direto com o mestre de obras, com o almoxarife, para poder ficar tudo muito bem organizado ali, bem conversado. E ele tem que ser coberto, tá? Então, olha que bonitinho, ó, tudo marcadinho. Nossa, esse aqui meu coração fala, meu olho até brilha. Tudo organizadinho, separadinho, marcado. Não depende, sabe? Não existe numa obra. Se o João faltar, acabou. A obra não anda. Gente, a obra tem que faltar tem que conseguir andar até se você faltar. Que dirá se o almoxarife faltar. Então ele tem que ser organizado o suficiente para que a falta da pessoa faça falta, mas não inviabilize a obra. E aí a gente usa uma regra, que é o PEPS. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a maravilha de um almoxarifado seria, inclusive, se for um almoxarifado que tem muito fluxo, é que tenha duas portas, uma de entrada e uma de saída, para à medida que a gente for entrando com as coisas, depois essas coisas vão sair pela porta, né, que tá dos fundos ali. Então deixar tão organizado quanto estava naquela foto, para a gente conseguir ir tirando as coisas de forma bem organizada, bem progressiva. Então, a gente tem que ter um ótimo controle sobre o prazo
prazo de validade das coisas, que data que foi entregue, qual que é o controle da qualidade da nossa armazenagem, se não está tendo umidade onde não pode ter umidade, quanto que a gente vai usar aquilo, se está na data certa, usar primeiro os lotes que chegaram há mais tempo e por aí vai. Então, no almoxarifado, a gente vai ter as planilhas de controle dos materiais. E aí, nessas planilhas, para cada lote de um material, a gente tem que escrever qual foi o nosso fornecedor. A gente tem que ter contato direto, né? Nosso fornecedor, quais são as especificações daquele material, onde que a gente vai usar, quanto que nós temos disponível, que dia que foi entregue, quem retirou, se for alguma coisa que retirou, quando foi usado. Inclusive, a gente vai até marcando, lembra as plantinhas que eu mostrei colorido? Até em qual área a gente usou cada lote do material, se a gente quiser ter um grande controle de qualidade tecnológica ali na nossa obra. E a gente também tem o nosso quadro de ferramentas. Se tem um trem que vocês vão descobrir, é que ferramenta em obra some. É impressionante. Você compra, você chega, não tem. Ainda mais se for coisa menor, sabe? Porque ninguém vai levar uma britadeira nas costas sem ninguém perceber. Agora, coisa pequena que dá pra colocar numa mochila, gente, some. Some, eu não tô falando mal de funcionar, não. Tô falando que some mesmo. Então, ter um bom controle de ferramenta, quem pegou o quê, tá com quem, ajuda muito. Às vezes não é nem que alguém levou pra casa, é que literalmente desaparece. Então, olha essa ideia que tem aqui. As planilhas, né, no computador, com tudo aquilo que eu falei com vocês. O almoxarifado aqui organizadinho. E olha esse controle de ferramentas. Cada funcionário ou cada ferramenta tem um número, depende da organização que vocês decidirem. E aí, por exemplo, se cada ferramenta tiver um número, então fulano de tal, o João, coitado do João, falar do João o resto do dia, pegou a ferramenta 3, vem e coloca, ó, o cartãozinho do João na ferramenta 3 e a gente sabe que tá com ele. Na hora que ele devolver, a gente tira o cartãozinho do João dali, porque ele devolveu. Então, um bom almoxarifado, ele vai saber a qualquer momento qual a quantidade que a gente tem de cada material e de cada ferramenta disponível, qual a localização de cada material e ferramenta, como que tá os nossos processos de compra, então, o que a gente comprou, quando vai chegar, tá atrasado, não tá atrasado, o que a gente devolveu, o que deu daquela devolução, já tivemos resposta, vamos receber de novo, o que a gente aceitou, o que a gente não aceitou. Aí a gente tem as nossas áreas de depósito, propriamente ditas, que são as nossas áreas de estocagem. E aí eu aproveito aqui para lembrar vocês de olharem o material. Eu reduzi demais esse material aqui desses vídeos, pra gente falar só das coisas principais. Mas tem muitos outros exemplos e áreas no material de vocês. Então, a gente precisa destinar alguns locais para estocar os materiais mais volumosos, que não consegue caber dentro ali da caixinha, da casinha do almoxarifado. E que eles podem estragar se a gente armazenar errado. Então, vamos lá. Areia e brita. Quando a gente receber, a gente faz uma verificação visual. Essa verificação está de acordo com a NBR 7200. Então, nessa verificação, a gente confere, né, a coloração da areia e o cheiro. Então, areias muito escuras ou com um cheiro muito forte pode ter material orgânico. O que a gente não quer pode interferir na resistência e no tipo de funcionamento, né, no traço do nosso concreto, da nossa argamassa. A granulometria, torrões de argila, se não tem nenhum, se não tem pedaço de madeira, se não tem planta espalhada. A gente confere se está na granulometria certa e aí a gente separa se for mais de uma, já que a areia fina é para reboco, areia média para embolso, areia grossa para chapisco. A gente coloca tudo em baias planas que são cercadas para evitar o desperdício de materiais, perto de preferência de um local que o caminhão consiga entrar e jogar o material direto dentro dessas baias. Elas não ficam em contato diretamente com o solo, porque o solo passa umidade, então a gente tem que colocar no local forrado. E se o lugar não tiver cobertura, a gente tem que colocar uma lona por cima ou uma cobertura de zinco. Elas não perdem, né, areia e brita, e a gente reserva para 10 metros cúbicos de areia ou brita um espaço de cerca de 12,5 metros quadrados no nosso canteiro de obras. E aí aqui tem alguns exemplozinhos, tá? Nessas fotos eu vou passar porque vocês vão ver no material.
para recebimento de tijolos e blocos. A norma que controla isso é a NBR 15270. E aí, para blocos cerâmicos de alvenaria, para alvenaria que a gente vai utilizar, a gente tem que verificar principalmente a flecha e a planeza das nossas dimensões, para ter certeza que vai estar tudo retinho. E aí, a gente usa muito o esquadro. E se a gente vai comprar pela primeira vez de um fornecedor, ou depois de muito tempo a gente vai retornar, ou até se a gente quiser ser muito criterioso, a cada troca de lote, a gente exige do nosso fabricante um certificado de ensaio comprovando a conformidade com relação à resistência à compressão, para garantir que a gente está com blocos e tijolos da compressão que a gente espera, há uma lei de um teste de absorção de água e o teste de dimensões, de conformidade de dimensões. E aí, esse certificado, ele tem que ser renovado a cada 4 meses, para poder garantir que tem um sistema de gestão de qualidade lá no nosso fornecedor. No material, eu mostro como fazer isso também em loco, lá no nosso canteiro de obras. Então, um local para armazenar tijolos e blocos pode ser um local aberto, mas tem que estar num terreno nivelado e eles precisam ser cobertos com lona também por causa da umidade, que a gente tem que tomar cuidado. Eles também não vencem e para cada 1.000 unidades a gente reserva mais ou menos um espaço de 8 metros quadrados no canteiro de obras. E aí o próprio fabricante fala como que a gente pode empilhar esses tijolos para garantir que eles não trinquem, que eles não se quebrem e que eles tenham estabilidade. Cimento e cal. Na hora que a gente receber, a gente tem que verificar todo o saco. Então, olhar se está com o tipo correto que a gente pediu, qual que é a classe de resistência, quem é o fabricante, o número da norma correspondente que testou aquilo dali, qual que é a massa líquida do produto e a data de ensacamento. Além disso, a gente tem que fazer uma contagem de sacos, geralmente a gente pede uma quantidade um pouco maior, e se a gente tiver com uma obra que tenha um grande controle, a gente pode inclusive fazer a pesagem de caminhão carregado e descarregado. E isso numa obra bem grande, né? Uma coisa que a gente pode fazer para garantir que os sacos estão com o peso adequado é a gente escolher alguns sacos aleatoriamente, por exemplo, pesar 10 sacos aleatoriamente para ver se eles de fato iriam ter, né, 500 quilos, geralmente são sacos de 50 quilos, 500 quilos, para poder ter esse tipo de controle. Temos alguns ensaios que a gente pode fazer para ver se não está empedrejado, e aí tá tudo no material. Para verificação visual, a gente pode abrir alguns sacos, inclusive eu falo para vocês abrirem, não porque alguém vai fazer de maldade, mas porque pode estar sim com algum armazenamento inadequado na fábrica ou no seu fornecedor. Então, ver se não tem nenhum saco furado ou rasgado, não tem nada molhado, o cimento não está empedrado, ver se está com selo da BCP e do Inmetro no saco. Então, isso é bom verificar. Cimento e cal é bom que a gente utilize num prazo de até 30 dias. E eles precisam ser armazenados num ambiente fechado e completamente isento de umidade, porque senão eles empedram, né? As orientações para a gente poder empilhar em cima de estrados de madeira para não ter nenhum tipo de contato com o solo, os sacos isolados do piso afastados a 30 centímetros da parede, em pilhas de no máximo 10 sacos, para também não correr o risco deles rasgarem, no caso de cimento, e de 15 sacos no caso de cal, e ainda por cima forrar para evitar a umidade do solo. E o espaço para cada 200 sacos de cimento de 50 quilos é de mais ou menos 9 metros quadrados. E de cal, 200 sacos de 20 quilos cada, um espaço de 5 metros quadrados. Vergalhões, né? O nosso aço. A gente, quando receber, a gente tem que conferir o tipo de material e se está de acordo com a nota fiscal, qual que é a quantidade de acordo com a nota, de acordo com o que a gente está recebendo, e a etiqueta de identificação de cada rolo de vergalhão ou de feixe. E aí, a gente, para verificar a quantidade, a gente pode contar as barras e os rolos. A gente tem que conferir, né, para não aceitar barras menores do que 11 metros. E a gente pode também pesar o caminhão carregado e descarregado, se nos convier. Na nossa verificação visual, a gente tem que conferir, né, se não tem nada oxidado em excesso, se está com homogeneidade de cor e se também não tem nada dobrado.
E aí, pra gente armazenar, a gente coloca no local seco e protegido de intempéries, para poder evitar a oxidação. Pode ser armazenado em prateleiras ou cavaletes ou empilhados no piso e próximo do local que a gente vai usar mesmo, da nossa central de armação. O prazo, eles não devem ficar expostos a céu aberto por mais de 90 dias por causa da oxidação. Orientações gerais, separar por bitola, gente. Não acha que dá para poder ficar vendo isso só de olho. Na hora da confusão, o povo confunde. É a hora da gente colocar aço errado, bitola errado, diâmetro errado, no lugar errado. E isso vai fazer diferença direta no nosso cálculo estrutural. É muito, muito, muito perigoso. Então, não garanta só pelo olho, sabe? Deixa separadinho mesmo, para poder ter certeza que vai dar tudo certo. Evitar estocar sobre lajes recém-concretadas, por causa que pesa, é um material pesado, então pode acabar causando algum tipo de sobrecarga. O espaço da área é de mais ou menos 3 metros por 15 metros, porque eles têm 11 metros de comprimento. E aí, olha que bonitinho, olha, não é nada, às vezes a gente fala, né, e fica parecendo que vai ser uma coisa muito complicada, mas não é. Simplesmente, ó, colocar uns dentes aqui para deixar tudo separadinho em baia, só para não deixar espalhado e garantir que a pessoa vai ver do nada. Madeira para forma, então elas podem empenar e a gente não quer. O que a gente faz? A gente coloca tudo, as chapas compensadas, armazenadas, até podem estar armazenadas em local aberto, mas cobertas com lona plástica, porque a gente é de madeira, né? Então a gente não quer que ganhe umidade, até mesmo por causa de dilatar e se retrair, pode ter trinca, então não é legal. Então a gente armazena sobre pontaletes, não deixa em contato direto com o solo, a gente pode seguir as orientações do fabricante. As formas, se a gente fizer um uso adequado, um armazenamento adequado, a gente pode inclusive reutilizar em outras obras, se a gente fizer tudo bonitinho. Não é uma coisa 100% descartável, sabe? As pilhas não devem ter mais do que 50 centímetros de altura, e aí a gente vai fazendo, gasta mais ou menos 5 metros quadrados para ter 30 chapas. E se a gente não ter um bom armazenamento, a gente vai ter deformação, empenamento e deteriorização devido à umidade. Então fica, ó, empilhadinho, separadinho, bonitinho. Concreto usinado, recebimento, chegou. Ixa! Chegou o nosso caminhão de concreto. Vamos primeiro o quê? Verificar se o concreto que está sendo entregue está de acordo com o nosso pedido, né? Então, na hora, a gente vai pegar o documento de entrega que tá geralmente com o motorista do caminhão, vai conferir o volume do concreto, a classe de agressividade, o teste de abatimento que tá escrito lá que ele tem, né? Que é o slump test que vocês falam com o Rodolfo, resistência característica do concreto à compressão, que é o nosso FCK, o consumo de cimento por metro cúbico, se tiver algum aditivo que a gente pediu, a gente conferir se está escrito lá que ele teve mesmo e qual que é o número do lacre. Nesse documento vem escrito o número do lacre. E aí a gente pega esse número do lacre e a gente vai lá na parte onde está lacrado o nosso caminhão. Sim, quem nunca viu, o caminhão vem lacrado. E a gente confere se o número que está escrito no lacre que está lá é o mesmo número que está na nossa notinha. Para poder ter certeza que ninguém violou, jogou metade do nosso caminhão em outra obra lá, vendeu por fora, depois veio e colocou um outro lacre ali e nos enganou igual bobo. Aí a gente vai verificar o slump test. Aí você fala assim, ai, mas já estava escrito lá. Tá, primeiro, você tem certeza? Você garante que eles fizeram esse slump test, que eles não anotaram um número aleatório lá? Já não dá pra garantir. E outra, será que não mudou esse slump enquanto tava ali? Às vezes já começou a pega, já até tá pra frente da pega, o concreto já perdeu plasticidade, alguma coisa assim, a gente não tá sabendo durante o tempo de transporte, né? Então a gente pega e verifica, faz o ensaio do slump test, não adivinha o índice de abatimento, então a gente pega 30 litros de concreto, de 1/3, tá? Esse teste a gente faz com o que tá no 1/3 do nosso caminhão. E aí a gente completa o interior do cone em 3 camadas. A cada camada que a gente vai, né, a cada 1/3, a gente adensa com 25 golpes. E depois a gente retira o cone e mede qual foi o abatimento que a gente teve ali. A consistência, né, isso aí eu já falei com vocês,
Depois a gente pega também desse 1/3 e enche as nossas formas de teste. E esses testes aqui desse concreto, aí a gente vai guardar para poder conferir qual é a resistência ao longo dos dias de cura, né? Que eles vão passando ali para poder garantir que tá de acordo, não correr o risco. E se a gente faz isso, depois a gente consegue, se tiver algum problema, a gente consegue até entrar na justiça, conseguir um acordo com a empresa do concreto, que entregou um concreto com uma resistência que não foi o que estava pedido, né? Para eles poderem retirar aquilo da nossa obra. Agora, se a gente não fizer, a gente nunca vai saber qual foi a resistência que a gente obteve. E esses são ensaios que a gente só consegue fazer na hora que a gente recebe. Então, esses corpos de prova, eles são muito importantes para nós. O slump test também, para poder verificar se está com a quantidade de água adequada, se não precisa colocar mais um pouquinho. A gente não pode ficar colocando água aleatoriamente, né? Assim como também a gente não quer água a mais ali, porque tudo isso vai interferir na nossa cura. Então, como é tudo muito específico, a gente não pode correr o risco de não estar bem planejado. Então, no dia anterior do nossa entrega de concreto, a gente tem que verificar se vai estar com acesso para caminhões na hora bonitinho, ver se as ferramentas já estão todas amarradas ali perto, tudo que a gente vai utilizar, deixar tudo separado. Não tem isso, chegou o caminhão, vai lá buscar não sei o que para mim. Não, já tem que estar tudo bonitinho. Conferir o travamento das formas onde a gente vai concretar, se está tudo escorado, ver se os vibradores já estão todos ligados, já está com tomada disponível, se estão todos funcionando. A central de argamassas, a gente coloca perto do estoque de areia, perto do equipamento para transporte vertical, se for o caso da nossa obra, de preferência em local coberto para poder conseguir trabalhar mesmo quando estiver chovendo. E a gente tem que ter cuidado com a interferência com outros fluxos de materiais. A gente não quer ninguém andando ali nessa área de argamassa de concreto, andando assim, sem estar trabalhando lá. A gente verifica qual que é a demanda de número de betoneiras que a gente vai precisar para nossa obra, de acordo com qual que é o fluxo de produção de argamassa que a gente vai precisar. Mesmo que a gente precise só de uma, é bom que a gente tenha pelo menos uma menor ali em caso de emergência. E aí a gente separa uma área de mais ou menos 20 metros quadrados para a central de argamassa. Já para a central de concreto, quando uma obra demanda um volume muito alto de concreto, ou que a gente não consegue pedir um concreto usinado, ou que a gente não vai ter um volume muito alto, o povo quer fazer na mão, a gente pode instalar uma central de concreto direto na obra. E aí, isso é muito comum em obras de infraestrutura, vocês já devem ter visto quando a gente está viajando de carro, passa assim e tem em alguns locais uma central de concreto ali para abastecer. E aí eles vão ter, a central de concreto tem que ficar perto, né, dos locais onde ficam os agregados, então areia, brita, perto do material aglomerante, do misturador, e a gente pode fazer as coisas móveis. Essa daqui, ó, é uma central de concreto que a gente aluga e eles constroem, essa é da Grande mesmo, né, é uma obra com bastante fluxo. Tem umas que vêm em cima de caminhão, é muito legal. Tá aí no material de vocês uma foto. Aí a gente tem que também, para as áreas operacionais, para fechar aqui nosso vídeo, tomar cuidado com alguns quesitos, que são fornecimento de água. Então, a gente tem que garantir, não adianta começar uma obra que a gente não tem água disponível. Então, água para beber e para higiene, de 20 a 30 litros por funcionário. Água para preparar argamassa, de 200 a 250 litros por metro cúbico. Água para preparar concreto, de 100 a 200 litros. Água para tratar posteriormente o concreto, né, no nosso período de cura. E outros fins de pequena demanda. A gente tem que prever também o esgoto da obra, vai ter banheiro, gente, tem que ter lugar, não é ter uma casinha, sabe? E tem muita obra que tem aquela casinha mesmo, aquela casinha que é um furo no chão, não pode ser. Então a gente tem que ver como que vai funcionar esse fluxo de esgoto. E a gente tem que ver sobre as instalações elétricas, que a gente vai precisar de energia para ligar as nossas ferramentas. Então, tudo isso a gente olha antes da obra começar, tá? Na hora que a gente já começa a querer movimentar as coisas, a gente já tem que começar a verificar água, luz, esgoto, para poder fazer uma obra legal. E aí, no nosso próximo vídeo, para a gente encerrar o conteúdo sobre canteiro de obras, que é um conteúdo assim mais extenso, a gente vai falar sobre as áreas de vivência e sobre as movimentações do nosso canteiro.